Fala galera, sou o professor Leonardo Vasconcelos, professor de Noções de Informática. Estamos entrando ao vivo, como a gente prometido, para fechar nossa aula de Excel, que até agora a gente não fechou. Eu acabei postergando muito com vocês. São 19 horas, pleno domingo, e quero estar aqui junto com vocês para a gente poder conversar e falar sobre o que caiu nesse concurso público, o que pode cair no seu concurso público, tá? Então, quem vai chegando, vai aproveitando aí, a gente vai terminar a aula de Excel como prometido. Hoje não tem sorteio, hoje não tem surpresa, quer dizer, ainda não marquei nada com ninguém. Então a gente vai fechar a aula de Excel como prometido. Então, vou virar a câmera para a gente poder começar. E só antes, me responda aí como está o áudio, se vocês estão me ouvindo bem, se está legal, estão me vendo bem também aí para que eu possa começar. Diz um oi se tiver ou não. Tudo bem? Lu, Carol, Daiane, Gabizinha, dá um oi aí, tô ouvindo perfeitamente. Ferreira que entrou agora, dá um oi aí para dizer se tá ótimo, perfeito. Obrigado, Gabizinha. Então, virando a câmera, conseguem enxergar bem? Vou dar um zoom daqui a pouco. O áudio tá bom, tá tudo ok então. Conseguem enxergar bem? Eu sei que talvez a imagem um pouquinho distorcida. Eu vou dar um zoom sempre e vou mostrar como funciona. Só me diz se conseguem enxergar, a imagem está parada. Não precisa enxergar a planilha não, só o nome da função. Tudo bem, Carol? Só me diz para a gente começar essa live. Eu preciso ter retorno de vocês. Tudo bem, tá? Tuane Nogueira, Santi Renan. Vamos lá, ninguém me respondeu. Eu não consigo saber se essa imagem vocês estão enxergando bem. Gabizinha, então tá ok, tá todo mundo enxergando, perfeito. Então bora lá. Próxima função que a gente vai ver. Tudo bem, meu amigo Aloysio Medeiros participou ontem da nossa live maravilhosa. Hoje a gente continua a nossa live falando de outras funções de Excel. Bem, meu amigo, um abraço para você. Se caso você queira aí depois dar alguma notícia, me avisa que eu te dou espaço de novo. Então a primeira função é a função proc. Função proc, deixa eu só desentortar um pouquinho, estava um pouquinho torto. Função proc. O que faz a função proc? Ele vai ter um valor a ser procurado. Esse valor pode ser um número, pode ser um texto. Vai ter o primeiro ponto e vírgula. Isso é obrigatório. Vai ter um vetor aonde ele vai procurar. Pode ter ou não o segundo vetor, e normalmente o segundo vetor é o vetor resultado. Quando eu chamo de vetor ali, é uma matriz, é um conjunto de células, um intervalo de células. É aquele troço que tem 2 pontos, lembra? Tem uma célula, 2 pontos, outra célula. Seja bem-vindo, professor Rodrigo Ribeiro, grande mestre da informática também, está aí ao vivo na live. Se quiser falar um pouquinho com meus alunos, eu te dou espaço, é só falar aí. Se quiser comentar alguma coisa sobre concurso público, tá aberto para você também o canal, meu amigo. Então, função proc, ele procura um valor, ponto e vírgula, num vetor ou matriz, ponto e vírgula, e pode ter um vetor resultado. Vamos só pensar, se tivesse assim, ó, proc 3, ponto e vírgula, B1, 2 pontos, B7, o que ele faria? Fechando parênteses aqui. Proc, deixa eu dar um zoom. Se ele fechasse o parênteses aqui, procura 3 em B1, B7. Bem, meu amigo Rodrigo, se tu quiser falar com meus alunos, está aberto o canal para você. Só me diz se você quer ou não, eu te chamo aqui na live e tu fala com eles, tá? Então, Nath, eu tô te devendo, você ganhou ontem. A apostila eu vou estar enviando para você, ainda não tive tempo de enviar hoje. Estou preparando um especial focada no seu concurso, tá? Parabéns, ontem foi a primeira a comentar, já tinha até falado no privado que eu ia te mandar uma, acabou que no sorteio também você acabou ganhando. Então, proc 3, ponto e vírgula, B1, 2 pontos, B7, fecha parênteses. Se ele fizesse só isso, o que ele vai fazer? Dentro da matriz,
de B1 até B7, ele vai procurar o número, no caso ali, número 3. Se ele encontrar o número 3, ele retorna o número, o valor. Se ele não encontrar, ele retornaria falso. Então, se fosse só aquilo, ele encontrou o número 3, beleza, ele vai retornar o valor 3. Senão, ele retornaria falso. Mas aqui ele é proc, tem um número, a matriz onde ele vai procurar, o vetor onde ele vai procurar, ponto e vírgula, o vetor resultado. Então ele procura esse número nessa matriz, só que o resultado é na outra matriz. Vamos olhar aqui. Ele procura 3 de B1, dois pontos B7. Tá aqui, ó, procura 3 de B1, dois pontos B7. Só que vai retornar o resultado em E1, dois pontos E7. Ele procura nesse, retorna desse. Então, voltando para lá, nesse aqui ele procura o 3. Ele encontrou na mesma linha, o vetor resultado era esse, na mesma linha, ele vai resultar 4. Então, olha lá, procurou o 3 e encontrou o 3, o resultado está na mesma linha, 4. Se ele procurasse o 6, qual seria o resultado? Procurando 6, encontrou 6, o resultado seria 1. Entenderam? Espero que vocês tenham entendido. Seria um prazer bater uma bola com você. Pô, meu amigo, a gente podia marcar uma live para fazer juntos aqui. Estou te convidando ao vivo aqui, se você topar, da gente fazer uma live com meus alunos, com seus alunos, para a gente bater uma bola de questões de concurso. Acho que seria válido para todo mundo. Planeja aí um dia, a gente conversa no privado depois, tá? Um abraço para você, meu amigo Rodrigo Ribeiro, vulgo Rodriguinho, aquele vascaíno. Não gosto muito de vascaíno, mas esse é um cara parceiro pra cacete. Tamo junto, meu amigo. Então, vamos lá. Outra função. Então, procura, de novo, para quem chegou agora, procura o número na primeira matriz e retorna da segunda matriz. Procura 3 de B1 a B7 e retorna o resultado em E1 e E7. Procura 3 de B1 até B7, encontrou, retorna o resultado de E1 até E7. O mesma linha, 4. Podia acontecer de ser uma matriz, um vetor horizontal. Aí seria o resultado na mesma coluna. Espero que vocês tenham entendido. Vou passar para a próxima função, que é a função proc_v. Quem tem muito medo de questões acaba fugindo dessas questões aí na hora da prova, com medo de errar, com medo de não errar. Não é para ter medo. Qual a diferença? Que agora ele procura V de vertical. Procura na vertical um valor dentro de uma matriz e o resultado está na coluna onde você coloca um número inteiro representando a coluna. E aqui no final, esse procura intervalo, esse último número, ele pode ser 0 ou pode ser 1. Ele pode ser 0 ou a palavra falso, ou ainda o número 1, ou a palavra verdadeiro. Se ele for falso, ele procura valor exato. Caso não encontre, ele vai dar um resultado tipo esse aqui, ó, #N/D. Se ele encontrar, ele bota o resultado direto da procura. Tudo bem? Então, de novo, vou explicar de novo com calma como funciona para vocês entenderem. Ele procura um valor dentro de uma matriz, retorna na coluna a qual o número pertence. Ele pode procurar o valor exato ou aproximado. E 0 é só valor exato. Vamos para o exemplo que fica mais fácil entender no exemplo. Primeira questão aqui, ó. Ele procura o número 4 nesse intervalo de B1, dois pontos, E7. Só que como é proc_v, ele procura somente na vertical, na primeira coluna desse intervalo. O resultado vai estar na terceira coluna. O 0 ou a palavra falso significa que só serve valores exatos. Vamos virar para a gente olhar.
Vou ler de novo. Procurar 4 de B1, 2 pontos B7. Resultado, terceira coluna. B1 a E7 é todos os conjuntos de número, todos eles. Ele vai procurar o número 4. Ele vai andando na vertical e encontrou o número 4. Está aqui o 4. Só que o resultado não é 4. O resultado está na terceira coluna. Essa passa a ser a primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então o resultado é 44. Se tivesse 1, seria 4. Se tivesse 2, seria 3. Se tivesse 3, como está lá, 44. Se tivesse 4, o resultado é número 2. Caso vocês não estejam entendendo, eu volto de novo. Vou explicar mais uma vez. Ele procura o número 4 de B1, 2 pontos E7 nesse conjunto na primeira coluna. PROC V procura na vertical. E retorna o que tiver na terceira coluna. O 0 é valor exato, só aceita se ele encontrar. Então, procura de B1, 2 pontos E7, todo o conjunto. O valor 4 na primeira coluna. Encontrou. Resultado está na terceira coluna. Primeira, segunda, terceira coluna. Resultado 44. Vamos ver a próxima que está ali, o próximo exemplo. Igual PROC V, 7, B1, 2 pontos E7, 4 e 1. Então agora ele vai procurar qual valor? Valor 7 no B1, 2 pontos E7, na primeira coluna desse intervalo. E vai retornar o valor 4. Só que aqui está 1. Quando está 1 ou a palavra verdadeiro, tudo em maiúsculo, ele aceita o valor exato ou aproximado. Então vamos voltar lá para a planilha, ele vai procurar na primeira coluna de B1, 2 pontos E7, todos os valores. Na primeira coluna ele procura o número 7. Não encontrou. Quando não encontra, é o valor aproximado, porque está 1. Só vai procurar o valor aproximado porque aqui é 1. Então, como ele procura o valor aproximado, então o resultado é 6. E aqui ele está dizendo o quê? Que vai encontrar na quarta coluna o resultado. Quarta coluna, primeira, segunda, terceira, quarta. Valor resultante, 1. Vou começar de novo, porque é uma questão que é muito difícil em concurso público. Então ele procura na vertical o número 7, dentro dessa matriz, retorna o resultado da quarta e aceita valores aproximados. É isso que está escrito. Procura na vertical o número 7, dentro dessa matriz, na primeira coluna, retorna o resultado na quarta coluna e aceita o menor aproximado, caso não exista igual. Então, olhando para a planilha, a matriz é de B1, 2 pontos E7. Ele procura na primeira coluna o número 7, caso não encontrado o aproximado, que é o 6. Resultado na quarta coluna, primeira, segunda, terceira, quarta, o resultado é 1. Beleza? Caso não tenha entendido, comente aí para que eu possa voltar e responder. A próxima questão, que muda de cima para o de baixo. Procura o número 7 dentro do mesmo conjunto de valores, de B1, 2 pontos E7. Ele vai retornar o valor na segunda coluna. Só que aqui, ó, tá vendo? 0, ele só aceita valor exato, valor igual. Se não tiver valor igual, ele vai dar um erro. Esse erro aqui, caso não tenha valor igual, hashtag N/D. Então ele está procurando de B1, 2 pontos E7, na primeira coluna, o valor 7. Não encontrou. Então não se preocupa, não encontrou e tem 0 no final, hashtag N/D. Procura o 7 dentro desse conjunto, na primeira coluna. Não encontrou, porque tem 0, hashtag N/D. Se tivesse o número 1, pode ser o aproximado, seria 6 o aproximado. Na segunda coluna, primeira, segunda, o resultado seria 1. Espero que vocês tenham entendido essa questão, beleza? Vamos passar para a próxima questão, que é a questão do PROC H. Qual a diferença do PROC V para o PROC H, professor? O PROC H, ele procura na horizontal, na primeira linha, e o resultado está na mesma coluna encontrada. O PROC V, ele procura na primeira coluna, e o resultado está na mesma linha encontrada. Então, vamos lá para resolver isso. PROC H
temos um valor para ser procurado, ponto e vírgula, a matriz onde vai procurar, o número da linha resultante e 0 ou 1, onde 0 é o valor exato e 1 pode ser valor aproximado. Então vamos nesse primeiro aqui, ó. Procurar 4 de B1 2 pontos é 7 e o resultado vai estar na terceira linha. Só aceita valor exato, 0, só aceita valor exato. Vai procurar 4 nesse conjunto, terceira linha. Então vamos lá para a matriz. O conjunto é B1 2 pontos é 7, todos os valores. Ele vai procurar o valor 4. Encontrou. Encontrou, o resultado está na terceira linha. Primeira linha é ele mesmo. Segunda linha, terceira linha. Resultado 6. Resultado 6. Vamos voltar lá, ó. Procuro 4 nesse intervalo e o resultado está na terceira linha. Só aceita valores exatos. Procuro 4 na primeira linha, encontrou, terceira linha, resultado 6 é o resultado. Beleza? Vamos para a próxima aí. Igual PROC H. Procura o 7 na horizontal desse intervalo, retorna na quarta linha. Aceita o valor exato ou aproximado. Ó, o número 1. Aceita valor exato ou aproximado. Vamos lá para o conjunto de B1 2 pontos é 7. Vai procurar o número 7 na horizontal. Procurando o número 7, procurando. Não encontrou. Não encontrou, mas aqui tem o valor 1. O último número é 1 ou a palavra verdadeiro, então aceita o aproximado. Quem é o aproximado de 7? Nesse caso é 4. 4 é aproximado. Só que o resultado não é 4, o resultado está na quarta linha. O resultado está na quarta linha. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Resultado então vai ser 4. Para essa questão, o resultado é 4. De novo, para quem não entendeu, procura o valor 7 na horizontal, procura na horizontal o valor 7 dentro do intervalo de B1 2 pontos B7, somente na primeira linha. E o retorno está na quarta linha, aceita valor aproximado. B1 2 pontos é 7, na primeira linha procura o 7, não encontrou, o resultado está na quarta linha, primeira, segunda, terceira, quarta, resultado vai ser 4, só porque tem 1 ou a palavra verdadeiro. Beleza? Próximo ali, procura na vertical o número 7 de B1 2 pontos é 7. O resultado vai estar na segunda linha, só que não aceita valor aproximado, somente valor exato. Então, B1 2 pontos é 7, procura na primeira linha o valor 7, não encontrou, somente valor exato. Então não tem, hashtag não dá para desenvolver, não dá, hashtag N/D não dá. Espero que vocês tenham entendido. Andreus Miranda, seja bem-vindo, Carol Brito, Carlos, Matheus, todo mundo que está aí assistindo, Spoiler ouviu, o Rodriguinho ainda está assistindo, Elisa Lames, Andreus Miranda, Flávio, Ricardo, Demetrio, Fernanda Souza, Rafaela Ferreira, Luísa, Douglas, Kátia, Miriam, Dayana Santana, Ana Paula Queiroz, Pamela Suelen, Carol. Seja bem-vindo todo mundo aí. Espero que vocês tenham entendido essa questão, que eu vou passar para a próxima função que a gente não viu. Concatenar. Função concatenar a gente chegou a ver, mas eu vou repetir o que é a função concatenar. Ele junta os textos, junta os valores. Concatenar, junta valores. Então, sempre vai ser usado concatenar com ponto e vírgula. Não pode usar o 2 pontos. É sempre o ponto e vírgula entre um valor e outro. Não pode usar o 2 pontos. Então, igual concatenar, o que ele faz? Agrupa uma cadeia de caracteres em uma única sequência de texto. Ele junta os textos, é isso que ele faz. Junta o texto. No caso aqui, ó, B1 e B7. Ele vai olhar lá, B1 vale 1, B7 vale 6, resultado 16. Concatenar, B1, ponto e vírgula, é 1. B1 é 1, é 1 é 4,
1 e 4, resultado 14. Igual concatenar A2, ponto e vírgula, é 4, ponto e vírgula, D3. A2, ponto e vírgula, é 4, ponto e vírgula, D3. Então vamos lá ver. A2 é Jean, E4 é 4, Jean 4, D3 é 22. Jean 422, Jean 422, Jean 422. Tudo junto. Beleza, pessoal? Então, essa é a função concatenar. Ele junta os resultados. Espero que vocês estejam entendendo. Vamos prosseguir. Verifica se está tudo ok aí. Manda um joinha quem está entrando agora. Entrou um monte de gente aí. Deve ter acabado uma outra live. Já passou algumas funções. Quem perdeu o iniciozinho, vou disponibilizar no YouTube. Meu canal no YouTube é Professor Leonardo Vasconcelos, tá? Então, depois, quem quiser assistir, essa é a 4ª aula de Excel. Então, quem quiser acompanhar, quem perdeu a primeira, a segunda, a terceira, já está disponível. Hoje eu vou disponibilizar lá a 4ª aula logo ao fim. Então, bora lá para a próxima função, que é a função maiúscula. Função maiúscula pega o texto e transforma em maiúsculo. É só isso. Maiúscula de A2, pega o texto, já não estava tudo em maiúsculo, e transforma em maiúsculo. Não tem o que falar. Transforma todo o texto em maiúsculo. Acabou, só isso. Função maiúscula. Pega o texto e transforma em maiúsculo. E aí tem a função minúscula. O que faz a função minúscula? Pega o texto e transforma em minúsculo. Fala aí, Dão. Um abraço, meu amigo Dão. Mandar até uma carinha aqui com coraçãozinho, amigo Dão. Então ele pega aqui, ó, o A2 que estava com uma letra maiúscula e o resto minúsculo. O função minúscula vai transformar tudo em minúsculo. Vai ficar Jean em minúsculo, beleza? Não tem mistério nessa daí. É tranquilo, pessoal. Não pense que é difícil. É bem fácil essa daí. Pega o texto e transforma em maiúsculo ou minúsculo. A função esquerda, o que ele faz? Ele retorna um número especificado de caracteres do início de uma cadeia de texto. Então, o que ele tem? Você vai ter uma célula com texto e um ponto e vírgula e um número. Esse número é a quantidade de caracteres que vão aparecer. Então, se tiver o número 2, vai aparecer 2 caracteres. Se tiver o número 1, 1 caractere. Se tiver o 10, são 10 caracteres. Inclui espaço, inclui vírgula, inclui ponto, inclui todos os caracteres. Beleza? Então, igual esquerda, A2, ponto e vírgula, 2. A2 é já. Ele vai mostrar 2 caracteres, então vai mostrar já. Tudo bem? Tá lá a resposta já. Todo mundo está entendendo aí? Quem está acompanhando a live está conseguindo me acompanhar? Teve mais gente entrando aí, também está meio perdido, mas vai me dando o resultado aí se vocês estão me ouvindo e entendendo, tá? Seja bem-vindo, Rosiane, Nayara Salustiano, o pessoal que está chegando aí, Luana Santana, Ninhas Braga, vai me dando aí o ok. Função direita. Função direita é quase a mesma coisa. Ele retorna o número especificado de caracteres do final de uma cadeia de caracteres de texto. Então, por exemplo, se tiver o número 5, ele vai retornar os 5 últimos caracteres. Vai ter sempre um texto, ponto e vírgula e um número. Se tiver o número 10, ele vai me retornar 10 caracteres. Se tiver o número 4, vai me retornar 4 caracteres. Aqui, ó, direita, A2, ponto e vírgula 2. Vai mostrar 2 caracteres. A2 a gente já viu que é Jean, os 2 últimos caracteres, AN. Agora é da direita, os 2 últimos, tá? Então, AN é o resultado para esse daí. Perfeito? Dúvida? Qualquer dúvida, manda aqui que eu vou responder ao vivo. Estou aqui diretamente de casa. Todo mundo tem que estar em casa nesse momento para poder estudar o melhor possível. Função que a gente não tinha visto ainda, a função ABS. Função ABS retorna o valor absoluto de um número, ou seja, o valor sem sinal. Função absoluta retorna o valor absoluto. Função absoluta retorna o valor sem o sinal. Se tiver positivo, tira lá o sinal de mais da dependente, vai ficar positivo ainda. Se tiver negativo, é só passar para o positivo. É isso aí. Tira o sinal, beleza? Olha lá, B1 menos B7. B1
é 1 menos B7, daria menos 5, só que ele retirou o sinal, fica 5. B1 menos E1, B1 menos E1, daria menos 3, ele tira o sinal, fica 3. ABS de menos 432, tira o sinal, vira 432. Função ABS bem tranquila para vocês, vai retornar o valor absoluto. É a mesma que foi dada ontem. Essa live estará no YouTube? Sim, vai estar no YouTube, Pamela. É a mesma que foi dada ontem? Não, ontem eu fiz uma surpresa com meus alunos. Eu tinha marcado para a gente falar sobre Excel. Estamos quase acabando essa aula de Excel pelo horário que eu marquei. Só que eu fiz uma comemoração de 7 mil que estão me seguindo. Então, o que aconteceu? Eu convidei professores, diversos professores. Tivemos a Marjorie de português, a Nívia Xavier de português, professor Aloysio Medeiros de direito, professor Maurício Soares de direito, tivemos personal Carvalho, que falou sobre a parte de TAF, Fernando Nishimura, que é um grande professor de informática, falou da parte dele também. Tá? Então tivemos vários professores, me desculpa se eu não falei o nome de alguém aqui, tá? A gente teve vários professores dentro da live, e hoje que a gente está tendo a aula de ontem. Você que chegou agora no meio, não se preocupa não, Pamela, continua daqui, depois vai ficar 24 horas no meu Instagram. Essa live você volta a assistir do início. Independente disso, eu estou colocando no meu canal no YouTube. Para quem não sabe, meu canal é Professor Leonardo Vasconcelos. Procura depois lá, Professor Leonardo Vasconcelos no YouTube, tá? Vou botar ali meu nome, é a mesma coisa, e vai acabar encontrando as 3 lives anteriores e mais a de hoje, beleza? Então, vamos para a próxima função, função int. A função int, ele arredonda um número para baixo até um número inteiro mais próximo. Int, ele retorna a parte inteira. Retorna a parte inteira. Então não importa o valor que está depois da vírgula, tá? Esquece ele, elimina ele. Int retorna a parte inteira. Dúvida aí, pessoal? É simples. Int de 10,466, 10. Int de 10,657, 10. Int de 20,20. Int de 200,200. Int retorna a parte inteira. Dúvidas? Qualquer dúvida, manda pergunta aí, tudo bem? A Raquel, Gustavo, pessoal que está entrando aí, int retorna a parte inteira. Cuidado que é diferente de truncar. É diferente de truncar. Truncar remove toda a parte decimal. Se eu colocar truncar e não colocar a quantidade de dígitos, ele vai ficar igual o int. Por exemplo, truncar 2,15 dá 2. Se fosse truncar 4,9 dá 4. Porém, entretanto, contudo, todavia, ele normalmente vai ter uma quantidade de dígitos. Então, por exemplo, truncar de 2,15 a gente já viu que é 2. Truncar de 4,987 com 2 casas decimal. Ele mostra exatamente com 2 casas decimal. Ele não faz arredondamento. Truncar mostra a quantidade de casas decimais sem arredondamento, beleza? É isso aí. Dúvidas, pergunta, coloca aí para que eu possa responder. Se tiver tudo ok, bota um coraçãozinho, bota um joinha, um coraçãozinho, qualquer coisa para entender que vocês estão me compreendendo aí, tá? Beleza? Vamos passar para a próxima função. Função teto. Função teto. Teto arredonda o número para cima para o próximo múltiplo significativo. Essa teto, ela vai pegar esse número e arredondar para múltiplo de 30, sempre para cima. Múltiplo de 30, sempre para cima. Então, por exemplo, teto de 100, múltiplo de 30 próximo a 100, daria 120. Se fosse, por exemplo, 40. 40, múltiplo de 40 também seria 120. Vamos dizer que fosse 35. 35. 30 com 30, 35 com 35 daria 70, com 35, 105. Acima de 105, então seria o resultado 105.
dúvidas do que significa isso? Tudo bem, Jana Alves, Jasmile, Elaine, Lu Branquinho, Carol, Flávia, o Edson, Nayara, todo mundo aí tá me acompanhando. Então a função teto pega o primeiro número e encontra a significância dele. A significância seria o múltiplo. Então, como você faz na hora da prova? Pega o primeiro número, divide pelo segundo, sempre arredondando para o inteiro acima. Por exemplo, 100 dividido por 30 daria 3, alguma coisa. Não importa essa vírgula, arredonda para 4. 4 vezes 30, 120. Pega o primeiro número, divide pelo segundo. O quociente se arredonda sempre para cima. E multiplica de novo pelo 30 e encontra a significância. É o teto. Dúvida dessa daí? Vamos passar para a próxima questão. Próxima questão é a questão de arred. O que a função arred faz? Ele arredonda. Ele vai arredondar como? Ele pega o primeiro número e coloca com tantas casas decimais, ponto e vírgula, e uma quantidade de casas decimais. É obrigatório ter esse ponto e vírgula em número de dígitos. E aí a regra de arredondamento é simples. Menor que 4, arredonda para baixo. Igual ou maior que 5, arredonda para cima. Por exemplo, aqui, ó, 2,15 com uma casa decimal. Ó. Uma casa decimal seria 2,1. Só que você tem que olhar o que vem depois do 1. Seria o 5. 5 tem que arredondar para cima, soma mais um aqui, ó, vai virar 2,2. Esse aqui, ó, 2,149 com uma casa decimal. Então, uma casa decimal seria 2,1, mas antes eu tenho que olhar a próxima casa, que é o 4. 4 é menor que 5, é só eliminar. Resposta 2,1. Regra de arredondamento. Aqui é a mesma coisa. Não se misture. Esquece o sinal de negativo, porque vai virar negativo lá. 1,475 com duas casas decimais. Então, duas casas decimais é aqui, ó, 1,47. Eu olho a próxima, que é 5. Arredondo para cima, então vou somar 1 aqui, vai ficar menos 1,48. Beleza? Não é arredondar com um número negativo. Arredondando com um número negativo para cima seria 1,47, mas esquece o sinal de negativo. Então, pega esse 5, como é 5, arredonda 1 para cá, vira 8, 1,48. Então, a RED pega o número e arredonda para tantas casas decimais que ele tiver ali. Próxima função, função com datas. Função com datas é bem simples. O agora me retorna dia, mês, ano e horário. Agora, dia, mês, ano e horário. O agora, dia, barra, mês, barra, ano, espaço, hora, 2 pontos, minuto. É sempre assim. E a função hoje, o que ele faz? Retorna dia, barra, mês, barra, ano. Aqui, ó, tem um erro aqui na função, vou corrigir. Era para estar aqui um parêntese, é obrigatório esse parêntese. Corrigindo ao vivo, deixa eu salvar essa correção, tá? Um erro cometido, acontece. Então, igual a hoje, abre e fecha parênteses. É obrigatório esse parênteses, tá? É obrigatório. O que ele vai retornar? Dia, barra, mês, barra, ano. Eu vi aqui alguém falando, a RED me lembrou logo Marred. Marred caiu lá na prova da Polícia Militar em 2014. É o múltiplo arredondado. Ele parece mais com teto. Eu vou voltar aqui, ó. Se você parar para analisar, o teto, ele funciona bem parecido. Só que o teto sempre arredonda para cima. E o MARRED ou Marred, ele arredonda, não importa se é para cima ou para baixo. Significa múltiplo arredondado. Tudo bem, Slopville? Vamos lá para uma planilha. Olha só que legal. Estamos chegando no final da minha aula. Vou mostrar aqui alguns possíveis resultados. É comum cair em prova uma função com planilhas de notas de aluno e pedir qual é a função que calcula a média, tudo bem? Então, por exemplo, para calcular a média dos alunos, da nota do aluno João, eu posso usar a função igual média, B2, 2 pontos é 2. Ó. B2 vai pegar B2 até 2. Todos esses valores.
Outra maneira de fazer é através da soma. Eu podia usar igual a soma, B3, 2 pontos é 3, fecha o parênteses e divide por 4, porque tem 4 notas para fazer a média de Maria. No lugar do 4, eu podia também usar um cont.num, B3, 2 pontos é 3. Aí ele contaria os números, vendo que é dividir por 4, sempre fixo, ele contaria quantos números a gente tem. Opa, sem querer eu chutei aqui, deixa eu ajustar. Sem querer eu chutei para meu pau de selfie, acabei de chutar o pau aqui. Deixa eu voltar lá agora, dar zoom. Desculpa aí, pessoal, acontece ao vivo. Então, próxima aí seria aqui, ó. Eu também poderia somar. Não esqueça, para fazer a soma primeiro, a soma tem que estar entre parênteses, tá? Então lá, entre parênteses, B4 mais C4 mais D4 mais E4 dividido por 4. Não sabia ler da live? Foi avisado ontem. Quem ficou até o final ficou sabendo que ela foi transferida para hoje. Hoje também no meu Insta estava avisando que era para hoje, tá? Se você perdeu, vai ficar 24 horas aqui no meu Insta. A gente já está no finalzinho. Independente disso, depois eu vou jogar lá no canal do YouTube, tá? Procura lá, professor Leonardo Vasconcelos. Função da maior nota. Então eu posso usar o máximo usando B2, 2 pontos é 2, ou usar separando por ponto e vírgula as células, ou usar a função do maior. A função do maior, ele entra sempre o intervalo ponto e vírgula 1. Tá? Então é assim que funciona para encontrar a maior nota. A mesma coisa para encontrar a menor nota. Eu posso usar a função do mínimo, o mínimo todas as células separadas por ponto e vírgula, ou o menor de B4, 2 pontos e vírgula 1. B4, 2 pontos é 4, ponto e vírgula 1, que é o primeiro menor, é o mínimo, é o menor valor, tá? Então aqui uma planilha, vou dar um zoom aqui que vocês possam tirar depois um print da tela. Aproveita para dar um print, depois marca aí o professor me ensinou a fazer média, maior nota, menor nota, e compartilha lá no Insta de vocês me marcando, bota lá no stories de vocês, fica 24 horas, isso faz uma promoção danada do professor aqui de vocês, tá? Deu tempo de todo mundo tirar um print? Espero que sim, vou virar para mim. Pessoal, a única coisa que eu estou pedindo dos meus alunos é isso, faz um print da nossa live. Hoje, para tirar print, alguns é só segurar o quadradinho, o outros é segurar o botão do meio com volume para baixo ou para cima. A única coisa que eu peço para vocês fazerem é isso. Porque quando vocês botam lá no seu Stories, não é no feed não, quando você bota no Stories e marca o professor, eu apareço para as redes sociais de vocês. E aí outros que querem estudar conseguem me acompanhar. Beleza? Então, se vocês puderem fazer isso, o professor agradece aqui. Eu vou voltar lá. Se você conseguir ler, não sei se vai dar para ler. Deixa eu dar um toque na tela. O máximo que eu consigo chegar mais próximo é isso. Senão tem que virar minha tela. Ver se você consegue aí pegar um print. Sim, se não conseguiu, depois dá um print aí de alguma maneira. Eu vou chegar lá próximo, tá? Uma por uma, ó. Tira o print da primeira parte. Não sei se aqui você consegue enxergar. Tira o print da primeira parte. Depois eu já chego pro lado e boto a segunda parte. Consegue agora? Primeira parte. Vou chegar pro lado. A continuação dela, segunda parte. Tira um print e depois coloca aí para vocês estudarem. Essas fórmulas aí são as funções que mais caem em concurso público, tá? E marca depois o professor, diz que você estava estudando comigo, diz, se você não quiser dizer que estudou comigo, olha só o professor maravilhoso dando aula de informática. Então só isso tá bom. Se não falar que é maravilhoso, o pior professor que eu tive também tá bom. O importante é a gente fazer aquela divulgação, um ajudar sempre o outro. Tipos de referência, isso aqui que também cai muito em concurso. Referência relativa, referência absoluta, referência mista. Quando não tem cifrão, referência relativa. Quando tem cifrão em tudo, é sempre antes da coluna, antes da linha. Cifrão antes da coluna, congela a coluna. Cifrão antes da linha, congela a linha.
fixa, não deixa o valor mudar, tá? Não deixa a célula mudar quem tem cifrão. E referência mista ou híbrida, o cifrão só vem na coluna ou o cifrão só vem na linha. Quando não tem cifrão, o que não tem cifrão vai ser alterado quando copiar e colar. Então vamos ver alguns exemplos de referência relativa. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui uma função, na primeira foi digitado igual a 1 mais B1. Clicou na alça de preenchimento, para quem não sabe, alça de preenchimento é esse quadradinho aqui que aparece no canto direito inferior. Arrastou, estava escrito na célula C1 e arrastou para baixo. Quando eu estou arrastando para baixo, eu estou acrescentando 1 na linha, ó, 1 na linha, 1 mais 1 mais 1, 1 em cada linha. Então, o A1 vai virar A2, o A2 vai virar A3, o B1 vai virar B2, o B2 vai virar B3. Eu vou adicionando 1 em cada linha. Se eu arrastasse isso para a direita, para a coluna D, o 1 permaneceria, o que muda, o A vira B e o B vira C. Pessoal, a gente teve um pequeno pane aí, congelou. Fiquei sem rede, não sei o que aconteceu. Muita gente fazendo live ao mesmo tempo. Vocês estão me ouvindo agora, me vendo. Voltei agora aqui para o ao vivo. Vocês continuam aí junto comigo, continuam me vendo, me ouvindo. Espero que sim. Foi momentâneo aqui. Se ficou ruim para você, saia, volta de novo. Então tá me vendo, me ouvindo. Então vou repetir de novo. Referência relativa. Arrastei para baixo, soma 1 na linha. Arrastei para a direita, soma 1 na coluna. O A vira B e o B vira C, se eu arrastei para o lado. Arrastei para baixo, 1 vira 2, 2 vira 3 e por aí em diante. Beleza? Não, foi comigo aqui em casa. Todo mundo deve estar entrando em live agora. Está no horário do pessoal entrar na live. E aí, todos no Instagram estão ficando instáveis, tá? Referência absoluta. Quando está com referência absoluta, tem cifrão em tudo, então a fórmula vai ficar igual, o resultado vai ser igual, a fórmula igual, resultado igual. Então pode ver, ó, arrastei para baixo, tudo igual. Se eu arrastar para a direita, tudo igual. Referência mista. O que é referência mista? Quem tem o cifrão em tudo não muda, quem está sem cifrão muda. E essa é uma das maneiras de referência mista. A outra maneira de referência mista poderia só congelar coluna ou linha. Arrastei para baixo, linha mudou, arrastei para a direita, coluna mudou. Mas quem tem o cifrão na frente está congelado, não é alterado. Outras coisas que a gente precisa saber. Vamos lá ver aqui outra que a gente precisa saber. Alça de preenchimento. O que é alça de preenchimento? É esse retângulo. Quando eu arrasto, aparece essas opções, que eu posso copiar célula, posso preencher em série, posso preencher formatação somente, preencher sem formatação e preenchimento relâmpago. Então tenho todas essas opções aí, beleza? Alça de preenchimento. Outra coisa que eu tenho, olha lá, janeiro, arrastei para baixo ou para a direita. A data, ele vai criando uma série. Jan, Fev, Mar, ABR, Mai, Junho, Julho, por aí vai. Se fosse dia de semana, se segue ou segunda-feira, terça-feira, quando você arrastar, ele cria também uma série. Segue, ter, quar, qui, seis, sa. Número é copiado, então vai ser sempre copiado quando você arrastar. Agora, se você pressionar o Ctrl junto, ele cria uma série também. Se for texto e número, ou número e texto, pode ser texto e número ou número e texto. Quando eu clicar e arrastar, ele também cria série do número. Olha só, quando eu tenho assim, ó, 4 e 7, selecionei os dois, o 4 e 7. Eu arrastei, ele vai criar uma progressão aritmética. 7 menos 4 dá 3. Então ele vai somando 3, 3, 3. Em cada um ele vai somar 3. Beleza? Progressão aritmética quando eu seleciono dois valores. E aqui, outra maneira de fazer referência é referência a uma célula ou um conjunto de células que está em outra planilha. Por exemplo, eu quero usar uma célula que está
dentro de outra planilha. Eu vou botar assim, ó, nome da planilha, exclamação e o conjunto ou a célula que eu quero usar. Se eu quero botar mais o nome do arquivo, é pasta 1, o nome do arquivo, .xls, entre colchetes, o nome do arquivo é entre colchetes. Se tiver espaço entre, ainda entra um aplique simples, uma aspa simples, tudo bem? Então é assim que eu uso uma célula de outra planilha. O pessoal está me ouvindo aí, não sei se ficou instável, o pessoal retornou, não retornou, como está aí me ouvindo? Então eu posso usar, por exemplo, se eu quisesse usar só uma célula de outra planilha, plan 1, exclamação, A1. Eu vou usar a célula 1 que está na planilha 1 em outra planilha. Se eu quero usar um conjunto de células de outra planilha, plan 1 é o nome da planilha, exclamação A1, B7. Lembrando, para usar o conjunto de células, somente dentro de função. Se eu quero usar uma planilha, um conjunto de arquivos que está dentro de uma planilha de um outro arquivo, então o nome do arquivo entra entre colchetes. Colchetes, o nome do arquivo, planilha 1, que é o nome da planilha, exclamação A1, B7. Beleza? Vínculo de referência de células de outras planilhas. Obrigado aí o pessoal que deu o hashtag aí falando o que aconteceu. Se tá me ouvindo, se tá ok, se tá perfeito. Muito obrigado aí, pessoal. Agora, erros de funções que podem acontecer, a gente já viu no meio do caminho o hashtag div/0. Ele ocorre quando acontecer uma divisão por zero. Hashtag div/0 quando acontecer uma fórmula, função que divide por zero. Hashtag vai ocorrer quando o número inserido em uma célula ultrapassa a largura da coluna, for muito largo. Hashtag valor, ponto de exclamação, ocorre quando o tipo de argumento ou operando errado é usado. Por exemplo, a gente viu lá na função mod que eu só posso usar números inteiros. Lá na função do maior só pode usar valores inteiros. Usei um valor diferente, hashtag valor exclamação. Um valor, por exemplo, decimal. Hashtag nome ponto interrogação. Quando você não coloca o aspas num texto. Você coloca um texto sem aspas, ocorre quando o texto não é reconhecido em uma função, uma fórmula. Então todo texto obrigatoriamente tem que estar entre aspas. Esqueceu aspas, hashtag nome interrogação. Ele não encontrou a célula ou conjunto de células com aquele texto. Hashtag n/d, quando a função, a fórmula está totalmente correta, mas não há um valor disponível para a função formulada. Não tem como calcular. A função está certo, mas não tem resposta. A gente viu lá no modo quando não tem células que se repetem. Hashtag ref exclamação. Ocorre quando uma referência de célula não é válida. Você colocou o nome de uma célula e ela agora não é mais uma célula válida. Por exemplo, estava lá uma célula referenciando a célula 1 e você exclui a primeira linha. Então ele vai perder essa referência. Hashtag ref ponto de exclamação. Hashtag num exclamação ocorre quando existe um problema com o número da fórmula ou função. Você botou o número errado. Então pode dar aqui o erro de valor, mas pode dar também um erro de número. Quando é número, num. Mas muitas das vezes em prova só aparece o valor. Isso depende da versão do seu Excel. Hashtag nulo ponto exclamação. Ocorre quando é especificado uma interseção entre duas áreas e não tem interseção. Aquele quando você bota um conjunto de células, espaço, outro conjunto de células e não tem interseção. Aí dá um hashtag nulo. E por último, teclas de atalho. Pessoal, teclas de atalho, eu vou pedir para vocês que entrem lá no meu site. Eu vou escrever o site aqui, bit.ly/informática concurso, vou fixar isso. Entra no meu site tem link para o YouTube, meu site tem link para o meu Instagram, tem link para o Facebook, tem link para tudo que é lugar dentro desse site aí. E aí tem lá dentro da aula em PowerPoint, essa aula toda que a gente viu agora em PowerPoint. Então você pode fazer o download da aula aí, ver com calma toda a aula de novo, só que sem o professor falando, comentando,
olhando as teclas de atalho. Estão em ordem alfabética para vocês, para que vocês possam acompanhar, entender, tá? Então, a partir de agora aqui é só tecla de atalho, uma atrás da outra. Reparem que praticamente todas as letras têm tecla de atalho. Então, com muito cuidado ali na hora que estiver estudando. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ver aqui se tem alguém online aqui para agradecer. Dayana, André Ramos, grande professor André Ramos de Química, professor Rodrigo Ribeiro de Informática. Quer falar ali com meus alunos? Quer dar alguma dica que eu tenha esquecido? Shirley, Ale, Késia, Marlon, Sandro, Ricardo, Suelen, Fernanda Souza, Vinícius, Luísa, Kátia, Dayana Santana, José Clemente, Patrícia Guinder, Pamela, Suelen e Caroline. Todo mundo estava online. Fica aí, se alguém quiser entrar, falar alguma coisinha. A gente tem 3 minutos aí, porque a live vai acabar, o Insta vai tirar do ar. Vou dizer que hoje não vai dar tempo para falar de Word, não vou ter tempo de falar de redes, como a gente prometido, e isso vai ficar durante a semana aí. Durante a semana vamos ter várias lives ainda, lives com alguns professores de renome aí, a gente batendo uma bola. Estou marcando aí com o Sidney Martins, estou marcando uma live aí com Maurício Soares. Então a gente vai fazer um bate-bola. Você falou tudo e mais um pouco, meu amigo. Graças a Deus, obrigado. Você é o fera também de informática aqui no Rio de Janeiro. Para quem não conhece, professor Rodrigo _Ribeiro, prof.Rodrigo _Ribeiro, famoso Rodriguinho, grande vascaíno. Segue ele também nas redes sociais lá dele. Ele sempre tem dicas de informática. O filho dele ali, eu estou sempre acompanhando, é Pentathlon. Quando você fará a de Word, professor? Olha só, o Word era para mim começar Word, mas minha voz está acabando. Amanhã não vou fazer nenhuma live. Amanhã não tem live porque é aniversário da minha filha e eu vou comemorar com ela o aniversário dela, tá? Então amanhã é o dia dela, o dia inteiro. Infelizmente não vou poder fazer live e a gente vai retornar com nossas lives provavelmente na terça-feira, tá? Não vou garantir, vou avisar aqui na rede social. Fiquem ligados aí nos meus stories, sempre eu vou estar avisando ali via stories. Amanhã infelizmente não vou poder fazer e a gente se encontra breve. Eu estou passando aos poucos, falando bem devagar, para que vocês possam também ver todas as teclas de atalho, ver que tem muita tecla de atalho aí. Necessitando aprender a formatação ABNT no Word, vou mostrar isso aí também quando a gente chegar a falar lá da guia referência. Abre aqui a referência lá para entender. Professora Fernanda Santos também está aqui ao vivo, obrigado pelos parabéns. Vou ensinar isso também, mas bem rapidinho para vocês, tá? Não vou me aprofundar, que a gente fala aqui de regras, questões que caem em concurso público. Vou fazer agora um finalização de live para vocês. Vou contar um segredo. Estou gravando para Folha Dirigida um simulado de questões. Quem depois quiser acompanhar o simulado de questões, lá na Folha Dirigida tem o FD Questões. A gente está fazendo para Polícia Civil, Polícia Militar, para pessoal que vai fazer Itaguaí, questões de Itaguaí, Prefeitura de Niterói. Tem várias que eu estou fazendo lá pela Folha Dirigida. Então, pessoal que quiser acompanhar, tava na promoção, não sei se tiraram da promoção, o FD Questões. É um bem baratinho, tava uma promoção bem tranquila ali, para que você possa fazer simulados, ver questões. Um dos melhores sites hoje de questões, tá? Um abraço, um tchau, até logo para todos. Vou botar a live lá assim que eu finalizar aqui lá no meu YouTube, e a de ontem eu consegui fazer o download, vou botar também, disponibilizar no YouTube. Tchau, tchau, fique com Deus e até a próxima.